Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 15 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Podemos começar então, gente? A aula de hoje ela tem uma parte mais teórica e uma parte mais de aplicação. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente falou na aula 14, da segunda-feira. Na aula 14 da segunda-feira, a gente estava falando da seção 11.10, que eu tinha comentado para vocês. A gente começou a falar dos polinômios de série, expansão em série de potência para Taylor e Maclaurin, né, que era um caso particular. Eu comentei para vocês que talvez não, é a maior seção que tem, né, no capítulo 11, e aí a gente deparou com a seguinte situação. Como a gente pegava a função, fazíamos a aproximação da função como sendo polinômio de Taylor de grau n até um determinado n aqui, né? E aqui sobrava um resto, que a gente chamou de Rn de x. E aí, para mim falar que a função estava representada por esse polinômio de Taylor, seria interessante eu mostrar que o limite de f de x, quando n vai para mais infinito, né? Isso aqui, logicamente, é a própria f de x, porque não depende de n, né? Isso aqui é igual ao limite do polinômio de Taylor mais o limite do resto, quando n vai para mais infinito. Então, falar que o polinômio de Taylor de grau n representa a função f de x, em outras palavras, seria interessante a gente mostrar que esse pessoal aqui é pequeno, ou seja, quando n cresce, esse resto aqui tende a zero. Então, a gente terminou a aula passada com essa referência, e eu comentei com vocês que teríamos um teorema no começo da aula 15, que iria nos ajudar nessa situação, em mostrar que o resto, ele tende a zero. Então, esse teorema, a gente chama isso aqui de desigualdade, desculpa, de Taylor. Então, essa desigualdade de Taylor, como que é o enunciado dela e como que ela funciona? Logicamente, aqui eu não vou fazer a demonstração, eu coloquei aqui demonstração, mas, na verdade, eu vou fazer só 2 casos para vocês convencerem que o resto realmente fica limitado por essa expressão aqui. Vou fazer o caso n igual a 1 e n igual a 2. Logicamente, para fazer o caso n, eu teria que repetir o processo. Oi? Oi? Em um momento É só para mim que tá cortando o áudio de Gustavo? Os colegas ajudem aí. tinha cortado para mim por mais de 5 segundos. Tá cortando para todo mundo pelo jeito, Gustavo. Repete aí. Acho que o áudio seu tá com um probleminha. Tenta escrever no chat. João Paulo falando aí, digita no chat. Então, o que acontece? A chuva chegando. Exatamente, Isabela, a chuva. Então, acontece interferência, né, nas coisas tecnológicas. Pode ser que a internet caia, né? Se acontecer isso, se eu desaparecer aí da tela de vocês, eu tento reconectar depois, viu? Se estiver ruim também o sinal, o áudio, aí vocês me avisam se alguma coisa de diferente vier a acontecer. Então, essa desigualdade de Taylor, ela vai dar uma estimativa para esse resto. Então, esse resto aqui, que é o pessoal que começa a partir da deriva. Lembrando que uma função está em expansão em série de Taylor, se é possível você escrever os coeficientes que aparecia, né? Como sendo a derivada enésima aplicada em A, dividido por n fatorial, x menos A elevado a n. Então, isso aqui é uma expansão em série de potência, que a gente chama que essa expansão está na forma de Taylor. Por quê? Porque os meus coeficientes CNs, eles são escritos usando as derivadas da função aplicada no ponto e a própria função aplicada no ponto quando o n é zero. Então, tá, eu tenho uma função dessa maneira, e aí o que acontece? Se eu pego o polinômio de Taylor de grau n, então significa que essa derivada aqui vai até a ordem n, tá vendo? Eu vou parar no... Desculpa. Eu vou parar no n. Então, o que acontece? Eu vou pegar a partir da derivada de ordem n mais 1, tá vendo? Se a derivada de ordem n mais 1
aplicada em X. Tá vendo que aqui não é aplicada em A, tá vendo? Não é aplicado no ponto. Quem que é esse X? Esse X é alguém que está na vizinhança do A. Aqui eu peguei um raio D, tá vendo? Então, aqui eu tenho A mais D, aqui eu vou ter A menos D, ou seja, esse tamanho aqui é D, esse tamanho aqui é D. Então, o X pode ser qualquer valor aqui nesse intervalo. Se essa derivada aqui na vizinhança desse ponto A, ela é limitada por um determinado número, então o resto da série de Taylor, ele satisfaz essa desigualdade aqui, ó, destacada. O que essa desigualdade está falando? Está falando que esse resto, ele está preso, ou seja, ele é menor ou igual do que M, onde M é quem limita a derivada enésima primeira, tá vendo? N mais 1, dividido por N mais 1 fatorial, que multiplica x menos A elevado a N mais 1, em módulo. Por que em módulo? Porque esse x ele pode ser menor do que A ou maior do que A, né? Ele pode estar desse lado ou desse lado aqui. Tanto faz, ele vai ficar positivo aqui para x na vizinhança do A, tá vendo? No raio D. Ficou claro o enunciado de como que o resto comporta se a derivada enésima primeira for limitada? Marcos Vinícius falou que tá ok. Antes de mais nada, vocês leram o conteúdo da aula de hoje? Marcos falou que não li tudo, mas boa parte saiu. Ele falou que sim. Nope. Ramsés, tem que ler, não tem jeito, tem que ler. Gustavo falou que não teve tempo. Antes de chegar todo mundo, eu estava até conversando com o pessoal, se deu tempo de atualizar, né? Porque no diário de bordo, eu percebi que alguns alunos estavam atrasados ainda com conteúdo e outros nem entregaram o diário de bordo, né? Então, não sei como é que tá. Então, eu sei que nós estamos na Semana Santa, amanhã é o que a gente chama de Dia Santo, né? Para quem é católico, mas eu acho que estudar Deus não castiga, não. Acho que pode estudar, tranquilo, né? Então, amanhã vai ter mais aulas, né? A 16 vai sair amanhã cedo. Já está pronta a aula 16, que é continuação aqui do... O Ramsés falou que está colocando em dias, né? Beleza, pretende o tempo que ele falou para terminar, tá bom. Porque semana que vem nós temos a nossa segunda avaliação, né? Então, não tem como a gente não atualizar, né? Tem que fazer a lista até sexta-feira. Adiou de terça para sexta. A lista, inclusive, eu coloquei um recado lá no diário de bordo. A lista ela foi prorrogada para sexta-feira para entregar no dia da prova, tal como é de costume, né? Ao invés de terça, para o dia 9, né? Na sexta-feira, em vez de 5. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o enunciado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer para vocês o caso n igual a 1 e o caso n igual a 2. O que é o caso n igual a 1? Eu vou mostrar que o R1 de x, ele é menor ou igual do que m, dividido por 2 fatorial, né? Porque 1 mais 1 é 2. E aqui, x menos a elevado ao quadrado, né? Porque o n vale 1. O que isso aqui significa? O módulo é menor do que esse número, significa o seguinte, significa que ele é propriedade de módulo, né? Ele vai ser menor ou igual do que isso e vai ser maior ou igual do que o oposto dele, né? Menos m sobre 2, x menos a ao quadrado. Então, se eu mostrar essa desigualdade aqui, ó, eu estou mostrando que o módulo do R1 é menor ou igual do que isso. E depois, para o n igual a 2, eu vou trocar onde é que eu tiver o 1 aqui, eu vou colocar 2, onde é que tiver o 2, eu vou colocar 3, aqui eu vou colocar 3, beleza? Porque 2 mais 1, e assim vai. Então, eu vou mostrar o caso n igual a 1. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso integrando... tá, outra coisa. A demonstração é feita repetindo o processo n mais uma vezes, ou seja, eu vou fazer 2 vezes só, né? Mas o que acontece? Por hipótese, eu tenho que a derivada segunda ela é limitada por m. Por que a derivada segunda é limitada por n? Se a derivada de ordem n mais 1 é limitada por m, tá vendo? Como n é igual a 1, então 1 mais 1 aqui fica 2. É a derivada segunda, tá vendo? Então a hipótese é a derivada segunda limitada por m. Se a derivada segunda é limitada por m, vocês concordam que ela está presa entre m e menos m?
Propriedade de módulo, né? Ok, gente? Ok. Beleza. Então, isso aqui na vizinhança do ponto A. Todo mundo está falando sim, tá vendo? Isso aqui significa que eu estou na vizinhança do ponto A. Ou seja, o X sempre vai estar entre A mais D. Eu fiz até um desenho aqui embaixo para vocês verem, né? O X ele vai estar sempre entre A mais D, porque o raio aqui é D, tá vendo? A mais D, A menos D. Então, isso aqui que significa o módulo de X menos A ser menor do que D. Então, eu tenho duas possibilidades para o X, não tem? Porque o X ele pode estar do lado direito aqui, ou ele pode estar do lado esquerdo aqui, não pode? Isabela falou sim. Então, primeiro eu vou fazer essa possibilidade aqui, ó. O X está do lado direito. E depois eu vou fazer a possibilidade do X estar do lado esquerdo aqui, ó. Onde é que eu coloquei essa exclamação? Vou chamar de item B. Então, como a derivada segunda de x é menor ou igual que m, então significa que eu posso pegar qualquer coisa aqui, né? Eu peguei a letra t, só para não substituir x por ele mesmo. Então, a derivada, só troquei a letra, a derivada segunda é menor ou igual que m, então o que acontece? Então, eu tenho essa parte aqui, e tem essa parte aqui também, não tem? Tem duas possibilidades, não tem? Para a derivada, o módulo da derivada segunda ser menor do que um determinado número. Vou pegar o lado direito aqui, ó. Vou pegar esse lado vermelho aqui. Esse lado azul aqui eu vou deixar para esse outro caso aqui, lá do item B. Então, vou pegar esse primeiro caso. Então, o x está aqui, do lado direito, tá vendo? Entre A e A mais D. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho essa desigualdade aqui, eu vou integrar dos dois lados, com x variando de A até... Ou com x, ó. Com t, tá vendo? Eu troquei a letra aqui para não falar que o x é ele próprio, tá vendo? Então, eu vou pegar o t, aqui, ó, variando desse Azinho, que é o limite inferior aqui, até chegar no x. Lembrando que esse x aqui tem a liberdade de ir até aqui, ó. O x eu tenho a liberdade de ir, no máximo, ele pode ir até A mais D, beleza? Então, integrei de A até x dos dois lados. Ficou clara essa parte aí? Sim. Beleza. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o TFC aqui, ó, a integral da derivada segunda, quem que é a integral da derivada segunda? Derivada primeira. Exatamente, a derivada primeira. Então, a primitiva aqui é f' de t, com t variando de a até x, não é? A primitiva. Sim. Aqui eu já substituí os extremos, tá vendo? Eu substituí o x no lugar do t, depois substituí o a, tá vendo? Tranquilo? Menor igual, conservei. Aqui, integral. A constante pode sair para fora, não pode? Da integral? O m? Pode, já que não participa. Isso. Integral de a até x de dt, vocês concordam que a primitiva é t, né? Variando de a até x. Então, substitui aqui, por isso que ficou x menos a, né? Subtrair os extremos aqui de integração. E aí, a partir daqui, o que eu fiz? Eu peguei esse f de a negativo e passei para o outro lado. Só isso que eu fiz. Tá vendo? Ficou claro? Essa primeira desigualdade? Ficou sim. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou integrar dos dois lados de novo. Vou pegar essa expressão aqui, vou integrar desse lado e vou integrar desse lado aqui. Observe que aqui eu tenho integral da soma, inclusive, tá vendo? Integral da soma, a gente sabe que a integral é a soma das integrais, né? A integral de f', quem que é a integral de f'? Vocês concordam que vai ser a primitiva aqui? Vai ser quem? Vai ser a própria f de x. No caso, f. Exatamente, a própria f de x. Inclusive, eu já até coloquei aqui embaixo, tá vendo? Já substituí os extremos de integração, tá vendo? Porque a primitiva de f' é a própria f. Do outro lado, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com f' de a. F' de a é constante, pode inclusive sair para fora da integral, não pode? E essa parte aqui, ó, o m pode sair para fora da integral. Então, eu fiquei o quê? Eu fiquei com f' de a, integral de a até x de dt, mais m integral de a até x de quem? De t menos a dt. Integral da soma, soma das integrais, né? O f' de a eu conservei ele aqui.
A primitiva de dt é t, igual a gente fez aqui, né? Igual. Deu x menos a. O m eu conservei. E quem que é a primitiva de t menos a? Vocês concordam que é t menos a ao quadrado sobre 2? Porque quando você deriva isso aqui, esse 2 vai cair, né? Vai subtrair 1, vai cair para cá e vai cortar com esse. E a derivada dentro é 1. Então, a primitiva é t menos a ao quadrado sobre 2. Então, se a primitiva é t ao quadrado sobre 2, quando você substitui, a primitiva é t menos a ao quadrado sobre 2, variando de a até x. Quando você coloca x no lugar do t, vai ficar essa expressão aqui, não vai? E quando você coloca a no lugar do t, o que vai acontecer? Vai zerar. Exatamente, menos zero. Por isso que eu nem coloquei aqui, né? Vai zerar. Então, ficou ok essa desigualdade aqui? Só dar uma limpada aqui. Até agora parece que ok. É só conta fácil, né, Ramsés? Só continha. Até agora é tudo que a gente... Tranquilinho, né? O que eu vou fazer agora? O que eu fiz daqui para cá? Acho que eu vou colocar nas duas telas. Eu vou pegar esse f de x, fiquei quieto aqui, tá vendo? Esse f de a tá quieto aqui. Tá vendo que ele tá negativo? Ele continua negativo, tá vendo? Agora, que diferença vai acontecer? Ó, esse pessoal aqui, ele tá positivo, não tá? Eu vou passar ele para cá, ó. Quando eu passar ele para cá, desse lado da desigualdade, ele vai ficar negativo, não vai? Tá vendo que ele ficou negativo? Esse aqui vezes esse, ó. Menos vezes mais, dá menos, não vai? Porque eu passei esse termo para cá, ó. Ficou tranquilo, gente? Colocou só o menos ali. Exatamente, coloquei o menos em evidência. E esse pessoal aqui eu deixei ele quietinho aqui, ó. E o sinal de menor ou igual também eu deixei quietinho aqui, ó. Só troquei esse termo aqui de lugar. Por que eu fiz isso? Para poder fazer aparecer o T1. Vocês lembram quem que é o T1? Ó, quem que é o Tn de x? Isso aqui era o somatório de i variando de 0 até n, fi aplicado em a, sobre i fatorial, x menos a elevado a i. Esse é o polinômio de Taylor de grau n, né? O i vai de 0 até n. Se eu pego n igual a 1, quem que vai ser o meu T1? Quando o i for 0, o que vai dar? Vocês concordam que vai dar f de a? Quando o i for 0? Por quê? A derivada de ordem 0 aqui é como se fosse a f de a sem derivar, lembra? Dividido por 0 fatorial, x menos a elevado a 0. Então, deu f de a. Mas, quando o i valer 1, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada primeira, né? Porque o i vale 1. Dividido por 1 fatorial, que é 1, que multiplica x menos a elevado a 1. Então, T1 é exatamente a equação da reta. Beleza? Observe que é exatamente o que está aqui, ó. Tá vendo que eu chamei isso aqui de T1? Então, eu obtive f de x menos T1, mas só que vocês lembram lá que o f de x era quem? Era o Tn de x mais o Rn de x, não era? Então, isso aqui é a mesma coisa do T1 de x mais o R1 de x. Só pegar o caso quando n é 1. Então, se você pegar esse T1 e passar para cá subtraindo, vai dar quem? Exatamente o R1, tá vendo? Então, eu acabei de mostrar que meu R1, ou seja, f de x menos o T1, é exatamente o R1. Ele é menor ou igual do que isso aqui, ó. Ficou claro? Que é a primeira parte que eu preciso mostrar. Lembra que eu preciso mostrar duas desigualdades? Eu preciso mostrar que o meu R1 ele está preso entre... Aqui, ó. Eu preciso mostrar que o meu R1 ele está preso entre esse camarada aqui positivo e preciso mostrar que ele é maior do que esse aqui negativo, tá vendo? Para me mostrar que o módulo, que é a mesma coisa do módulo, né? Agora eu vou utilizar outra parte que eu não utilizei ainda. Qual foi a outra parte que eu não utilizei?
essa aqui, tá vendo? Essa aqui está sem utilizar. Deixa eu colocar de azul aqui para... Essa parte aqui está sem utilizar, que é o item B. Então, eu vou utilizar essa parte aqui e vou utilizar essa parte em azul aqui, que eu não utilizei também da derivada segunda, para continuar a minha conta. Então, vamos lá. Tá vendo? Letra B. Agora, eu vou pegar o caso onde o x, agora, ele vai estar de A. Agora, ele vai estar variando assim, né? Para cá. Aí, eu vou pegar o outro caso da derivada, tá vendo? Como eu tinha comentado para vocês. E agora, nós temos que ter cuidado aqui, porque agora eu vou fazer a integral. Se eu vou fazer a integral dos dois lados, eu tenho que colocar o limite inferior e o limite superior da integral, né? Geralmente, o limite inferior da integral é o menor número. Quem que é maior? O x ou o a? Quem que é maior? O A. O a. Então, o a tem que estar em cima, tá vendo? E o x está embaixo agora, tá vendo? Tem que ter cuidado por isso, porque agora eu estou integrando de x até a, tá vendo? O x ele pode vir no mínimo até esse número aqui, que é a menos d, e ele pode variar até o a. Então, a integral agora dos dois lados aqui, ó. Então, de menos x, ó. De x até a, de menos m, menor ou igual do que a integral da derivada segunda. Então, só inverter os limites do lado esquerdo. Então, se você quiser inverter os limites aqui para poder mudar o sinal da integral, também pode. Não sei se vai ser vantajoso. O livro não faz desse jeito, não. Foi Marcos que falou isso? Deixa eu ver quem foi que falou. Marcos. Se eu inverter os limites do lado esquerdo, por exemplo, se eu colocar em vez de x até a, eu colocar de a até x, esse sinal de menos aqui do m, ele desapareceria, né? Porque ficaria 2 sinal de menos. Né? Poderia ser uma maneira de fazer, mas só que eu não cheguei a explorar essa possibilidade, porque o livro fez de jeito aqui, eu acompanhei o que o livro fez. Se você quiser testar depois para ver se chega na mesma coisa, também pode. Beleza, então. Então, o que eu vou fazer? Vou integrar de x até a. Então, vamos lá. Menos m é constante. Deixa eu voltar para o vermelho aqui. Ó. Menos m é constante, menos m é constante. Então, eu conservei ele aqui, tá vendo? A integral de x até a de dt, quem que é? A primitiva é t, variando de a até x. Então, concorda que vai ficar a, esse menos esse, né? Tranquilo, gente? A primitiva aí? Sim ou não? Sim, beleza. Desse lado aqui, como a gente viu lá em cima, quem que é a primitiva da integral da derivada segunda? É a derivada primeira, não é? Então, vou substituir, tá vendo? F' de A menos F' de X. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse F' de X aqui, tá negativo, não tá? Eu vou passar ele para esse lado de cá. Ele ficou positivo, tá vendo? O sinal menor ou igual eu mantive. O F' de A tá do lado certo, tá do lado direito, deixei ele quietinho. Agora, vocês podem pensar, você pegou esse pessoal aqui e passou pro lado de cá, não foi? Por que ficou negativo? Se ele já era negativo aqui. Porque eu troquei o A com X de lugar. Tá vendo que eu troquei o A com X de lugar? Em outras palavras, eu coloquei assim, ó, menos M. Ó, esse aqui é o original que eu tinha. Isso aqui, vocês concordam que é a mesma coisa disso aqui, ó? Coloca no menos em evidência. Ó, o X é negativo, o A é positivo, né? E esse menos com esse menos virou o quê? Virou mais, né? E se ele é mais, quando ele vai para o outro lado, ele tem que vir com sinal de menos. Ficou claro? Beleza. Então, eu vou integrar a última desigualdade agora, né? Essa aqui, em relação, de novo, né? De x até a. Então, vou integrar desse lado, vou integrar desse lado. Novamente, eu tenho integral da diferença aqui, diferença das integrais. A integral de f', tá vendo?
vai dar AF. Então, substitui o A aqui, deu F de A menos F de X. O que mais? Integral da diferença das integrais, tá vendo? O F de linha de A eu conservei ele aqui. Esse aqui também eu conservei aqui, tá vendo? Então, aqui ficou o quê? F' de A é constante. F' de A é constante. Então, aqui vai ficar o quê? A menos X, tá vendo? Da primitiva. Aqui também tem um malabarismo de sinal, né? Por que que aqui é menos e aqui ficou mais, né? Porque o que acontece? Vamos fazer essa conta aqui separada. Ó. Fica menos M integral de T menos A dt, variando de X até A. Então, vai ficar menos M. Quem que é a primitiva aqui? Vocês concordam que é T menos A ao quadrado sobre 2? Variando de X até A? Isso aqui vai dar o quê? Menos M. Vamos lá. Se eu coloco o A no lugar do T, vocês concordam que vai zerar? Sim, vai ser o mesmo caso assim. Exatamente. Então vai ficar zero. Agora menos. Agora eu vou colocar X, né? No lugar do T. O limite de baixo. Então aqui vai ficar X menos A sobre 2 ao quadrado. Então esse menos aqui com esse menos aqui, ó. Por isso que deu mais aqui, beleza? Beleza, gente? Marcos falou sim, Isabela também. A Micés também, beleza. João Paulo também. Então, agora, o que eu vou fazer? Então, essa desigualdade aqui tá ok. Isso aqui eu só reescrevi, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo que aqui tem A menos X? O que eu fiz? Eu coloquei X menos A, tá vendo? E coloquei o sinal de menos em evidência. Para trocar o X com A de lugar aqui. Coloquei um sinal de menos de evidência. E aqui eu conservei do jeito que tá, porque já tá bom já para mim. Novamente, esse F de X agora, ó, para vocês verem o que eu fiz aqui. Vamos acompanhar o malabarismo aqui. Esse F de X, eu preciso dele positivo. Lembra que eu tenho que mostrar que eu sei que F de X menos T1, ele é exatamente o R1, né? Então, esse F de X eu peguei e passei ele para cá. Ele era negativo, ele ficou positivo. Tá vendo? Ficou positivo. Esse pessoal todo aqui, ó. Tá. Esse F de A, ele é positivo. Também eu passei ele para cá, ele ficou negativo. Tá vendo? Ele ficou negativo aqui, ó. O F de A. Esse F' de A, que multiplica X menos A, ele já é negativo original. Tá vendo? Esse aqui vezes esse. Então, não fiz nada com ele. E esse termo aqui, ó, eu passei ele para o outro lado, negativo. E o sinal, ó, para vocês verem, esse pessoal aqui, ó o que acontece. Esse pessoal passou para cá e o sinal ficou virado para ele, ficou maior, tá vendo? Então, isso aqui eu tenho que meu F de X menos o T1 de X, que é essa expressão aqui que a gente viu, é maior ou igual do que menos M que multiplica X menos A sobre 2 ao quadrado. Então, esse aqui é exatamente o meu R1. Então, eu mostrei a segunda parte, tá vendo? O R1, ele é maior do que essa parte negativa e ele é menor, tá vendo? Ele é maior do que isso e, por sua vez, ele é menor do que a parte positiva que a gente mostrou. Com isso aqui, João Paulo, explica a mudança de sinal. Da desigualdade ou de qual, João Paulo? Então, a desigualdade, ó, para vocês verem. Esse F de X e esse F de A aqui, ó, eles passaram para o lado direito. Se eles passaram para o lado direito, eles vão ficar maior, tá vendo? Que a desigualdade está virado a boca do sinal, né? Está virado para o lado direito aqui, ó. Esse pessoal aqui, ele passou para o lado direito da desigualdade. Então, eles ficaram maior do que esse pessoal aqui que veio para o lado esquerdo. Ficou claro?
Beleza. Então, é o caso n igual a 1. Aqui, né? Então, a gente juntou as duas partes e mostrou o caso n igual a 1. Na verdade, eu não fiz o caso n igual a 2, porque a conta ia ficar... Eu ia ter que fazer mais duas integrais, ia ficar mais complicado. Eu fiz o caso n igual a 1, mostrei que o meu R1 é menor ou igual do que isso aqui, tá vendo? Então, essa é só a demonstração do caso n igual a 1. Se vocês quiserem fazer mais um termo e tiver dificuldade, quiser perguntar, a gente faz depois. Então, por que isso aqui é importante? Porque agora vamos começar a fazer exemplos de onde que a gente aplica essa desigualdade de Taylor. Então, quando a gente usa essa desigualdade de Taylor, esse fato aqui, ó, ele é bastante útil. Por que ele é bastante útil? Porque vocês lembram que essa série aqui é a série que representa a exponencial, não é? X elevado a n sobre n fatorial. A gente mostrou que o R, o raio de convergência para essa série aqui era mais infinito, e o intervalo de convergência dela é os reais todo. Então, ela era uma série convergente para todo x, e a gente sabe que uma série convergente, o limite do enésimo termo, toda série convergente, né, o limite do enésimo termo tem que ser 0. Por que isso aqui é importante? Porque essa parte aqui, ó, por exemplo, é uma cópia disso aqui, ó, para o caso n igual a 2, não é? Só que nesse caso aqui ela está centrada na origem, é como se fosse x menos 0 elevado a n sobre n fatorial. Mas é como se fosse uma cópia disso aqui, não é? Então, o fato disso aqui ser 0 vai nos ajudar, inclusive, a mostrar esse próximo exemplo aqui, ó. Demonstrar que e elevado a x é igual à sua soma da série de Maclaurin. Ou seja, mostrar que a exponencial ela é representada por essa série de potência. Para isso, eu tenho que mostrar que o meu Rn tende a 0. Né? Ou seja, como é que eu faço isso? Eu preciso saber como é que m que eu vou pegar para limitar a derivada segunda, a derivada de ordem n mais 1. Porque eu sei que minha função vale isso. Então, a derivada de ordem n mais 1, como é a exponencial, a gente sabe que a derivada de qualquer ordem é ela própria, né? Então, a derivada de ordem n mais 1 vai ser a própria exponencial, tá vendo? Se D for qualquer número positivo, observe que essa aqui está centrada na origem, né? Então, aqui o meu raio é D, tá vendo? Se D for qualquer número positivo na vizinhança, tá vendo? Aqui eu estou interessado no x na vizinhança da origem, tá vendo? Então, a derivada de ordem n mais 1, a gente sabe que é o e elevado a x, com certeza é menor do que e elevado a d. Por quê que é menor? Ó, se o x ele é menor, tá vendo? O x ele é menor igual que d, não é? Então, a exponencial de x, com certeza, é menor do que a exponencial de d. Isso aqui é uma constante. Então, eu posso pegar isso aqui como sendo meu m. Ficou claro? A escolha do m? Ficou assim. Então, agora, jogando na fórmula, tá vendo? O resto é menor ou igual que o m. Tá vendo? O m é quem delimita a derivada de ordem n mais 1 na vizinhança da origem. E aqui, quem está aqui? Aqui, na verdade, é x menos 0 elevado a n mais 1, não é? Só que x menos 0, porque essa aqui está centrada na origem, no 0, né? Dividido por n mais 1 fatorial. No lugar desse m, eu vou trocar por e elevado a d, tá vendo? Aqui eu reescrevi. Agora eu vou passar o limite. Quando eu passo o limite aqui nessa expressão, o que acontece? Eu utilizo o teorema do confronto, tá vendo? Ó, eu sei que o módulo de Rn é menor ou igual do que D, E elevado a D, que multiplica módulo de X elevado a N mais 1 dividido por N mais 1 fatorial. Então, significa que esse Rn, ele está preso entre isso aqui, ó, e isso aqui, concorda? Definição de módulo? O positivo e o negativo, né? Como eu passei o limite, e E elevado a D é constante, pode sair para fora do limite, não pode? O E elevado a D é constante, né?
E isso aqui eu sei que tende a zero. Por que eu sei que isso aqui tende a zero? Exatamente por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Porque essa série aqui converge, então significa que o limite do enésimo termo tem que ir para zero. Tá vendo que isso aqui é a mesma expressão lá embaixo, só que a diferença é que tem um n mais 1 no lugar do n? Mas como esse n aqui vai para mais infinito, uma hora vai passar por esse n mais 1, não vai? Concorda que é a mesma expressão? Então é zero, né? Então, pelo teorema do confronto, se ele está preso entre 0 e 0. Tranquilo, gente? Tá tranquilo. Outra maneira que você poderia tentar mostrar que essa série aqui, ela representa a exponencial. Suponha que você não saiba, né, que é exponencial. Vamos chamar de f de x, uma f de x qualquer. Eu vou mostrar que essa f de x é exatamente a exponencial. Como é que você poderia fazer isso? Você poderia, por exemplo, derivar essa função. Quem que é a derivada dessa função? Vocês concordam que seria o n vai cair, né? X elevado a n menos 1 dividido por n fatorial, né? Começando do 1. N dividido por n fatorial é quem? Vocês concordam que dá para simplificar aqui? Dá 1 dividido por n menos 1 fatorial? Ó, n menos 1 fatorial, né? Esse aqui corta com esse, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Aí, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam fazer uma mudança de variável. Ó. Chama esse n menos 1 de j. Se n menos 1 é j, quando o n valer 1, o j vai valer quanto? Zero. Zero. E se o n for mais infinito, quanto vai valer o j? Mais infinito. Isso. Se o n menos 1 é j, então significa que o n é quem? Acho que eu não vou precisar desse aqui, não. J mais 1, né? Então, para vocês verem, essa série aqui, ó, eu posso escrever ela da seguinte maneira. Ó. No lugar do n igual a 1, eu posso trocar por j igual a 0, não posso? 1 sobre n menos 1 fatorial, esse aqui, né? Eu simplifiquei ele, deu 1 dividido por n menos 1 fatorial. Então, aqui vai ficar 1 dividido por j fatorial, né? Beleza? Porque n menos 1 é o j. X elevado a quem? N menos 1. Só que o n menos 1 vale j. E o n igual a infinito, eu troco também por j igual a infinito. Vocês concordam que essa série aqui é a mesma f de x? Mesma coisa. Só tem o J agora. Exatamente. Só trocar o j por n de novo, concorda? Ó. A f de x aqui, tá vendo? É a mesma expressão, só que no lugar do x eu tenho j, né? Então, o que eu acabei de mostrar? Eu mostrei que a derivada da função é igual à função. Coisa curiosa, né? Já nos dá uma boa dica de que função que satisfaz isso, né? Você pode se perguntar, qual a função que é igual à sua derivada? Exponencial, né? Mas suponha que você não saiba isso. Tá, suponha que você não saiba isso. Você pode dividir isso aqui, por exemplo, ó, f' dividido por f de x igual a 1. Certo? Dividir por f de x dos dois lados. A derivada de uma função dividida por uma função lembra alguma coisa? Lembra, gente? Não, não tô lembrado. Como você deriva o logaritmo de f de x? Qual que é a derivada do ln de f de x?
Não lembram? 1 dividido pela função vezes a derivada da função, não é? 1 dividido pela função vezes a derivada da função, não é isso? Se fosse o f de x fosse exatamente igual a x, a identidade, seria 1 sobre x, né? Porque a derivada de x é 1. Mas se esse f de x fosse outra coisa, x ao quadrado, o ln de x ao quadrado, qual que é a derivada disso? 1 sobre x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado. Seria um 2x no numerador, não é isso? Então, aqui ficaria a derivada da função sobre a função, tá vendo? E desse lado aqui ficaria 1. Se eu integrar dos dois lados, ó, a integral da derivada, vocês concordam que dá a função? Sim. E desse lado aqui ficaria quem? X mais uma constante, né? Essa constante aqui pode, inclusive, acumular com a constante desse lado de cá, que passou para o outro lado, né? E virou uma constante só. Aí, o que eu faço agora? Pega a exponencial dos dois lados. Exponencial do ln vai dar o f de x, não vai? Só que isso aqui, vocês concordam que é e elevado a x vezes e elevado a c? Conserva a base, somos expoente, né? Uhum. Só que esse e elevado a c aqui eu posso chamar de outra constante, não posso? Sei lá, k. Então, por enquanto, eu tenho f de x dessa maneira, tá vendo? Mas vocês concordam... Quem que é f de zero? Vocês concordam que f de zero aqui, se eu colocar zero no lugar do x, vocês concordam que vai dar 1? Isso. Vai dar 1, vai? Então, para você ver, ó, 1 é igual a f de zero, que é igual a k vezes z elevado a... Ó, eu estou pegando o x igual a zero, não é? Então, eu descubro que esse k vale 1. Se esse k vale 1, então quem que é minha f de x? É elevado a x. Exatamente. Tá vendo? A mágica aí, na verdade, não é mágica, né? Mas se você não sabe quem que é a função, você poderia ir por esse caminho aqui também, para mostrar que essa série aqui realmente ela representa a exponencial. Tranquilinho? Vamos fazer 2 exemplos aqui mais ainda para poder terminar a nossa aula de hoje. Vamos fazer das funções trigonométricas, né? Que são séries que vocês vão usar para o resto da vida. Seno e cosseno e exponencial, essas 3 séries, vocês vão usar ela pro resto da vida. Então, o seno, eu vou pedir para encontrar a série de Maclaurin por seno e determinar o intervalo de convergência. Logicamente, a gente sabe que a função seno está definida nos reais todos, né? Então, possivelmente, esse intervalo de convergência aí vai ser os reais todos para a série que a gente vai encontrar. Então, aqui a série de Maclaurin para a função seno é dado por essa fórmula aqui, tá vendo? Aqui é os coeficientes. Então, eu preciso calcular esses coeficientes aqui, ó. O que eu fiz? Eu coloquei na tabela para alguns valores de n. Vocês vão ver que eles vão começar a repetir, porque a função seno, não sei se o professor de cálculo 1 fez essa brincadeira com vocês, quando vocês derivam isso aqui, ó, é um negócio cíclico, né? Deriva o seno, vai dar um cosseno, deriva um cosseno, vai dar um menos seno, deriva um menos seno, vai para cosseno positivo, menos cosseno, e deriva menos cosseno, ele volta para o seno. Não é isso? Quando você deriva, você vai no sentido do relógio, e se você quiser integrar, você pode ir também aqui no sentido anti-horário, né? Cadê? Assim, assim, assim. É um círculo infinito, né? Aí o que acontece? Essa aqui é a parte de integrar. Vamos lá. Então, aqui primeiro eu tenho para n igual a zero. N igual a zero significa que eu não derivei a função ainda, tá vendo? O f0 de x aqui é como se fosse o próprio f de x, ou seja, é o seno original. Quando eu aplico no zero, eu sei que o seno de zero vale zero, e quando eu divido por zero fatorial, vai dar zero. Quando você deriva o seno, vai dar cosseno. Aplica no zero, o cosseno de zero dá 1, dividido por 1 fatorial, dá 1. Deriva o cosseno, dá menos seno, substitui o zero, dá zero, divide por 2 fatorial, dá zero. Deriva o menos seno, dá menos cosseno, substitui o zero, dá menos 1, divide por 3 fatorial. Agora começa a repetir, tá vendo? Que aqui na linha 4, ele começa a repetir o que estava lá no zero.
De 4 em 4 aqui ele vai repetir, tá vendo? 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Só que a diferença é que aqui vai dividindo por 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial, 7 fatorial. E assim vai, né? Então, os coeficientes, eles têm esse padrão. O que eu descubro aqui? Que toda vez que o n é par, ó, n igual a 0, n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6. Tá vendo que tá zerando? Ou seja, se eu pegar as derivadas de ordem par, aplicado no zero, vai zerar. E se eu pego as derivadas de ordem ímpar e aplico no zero, o que está acontecendo? Por exemplo, quando o n é zero, eu vou ter aqui a derivada primeira. A derivada primeira deu 1 positivo. Então, ele está oscilando. Tá vendo? 1 menos 1. Ó, 1 menos 1. 1 menos 1. Então, a derivada de ordem ímpar está oscilando. Tá vendo? Quando o n é zero, aqui vai dar a derivada primeira. Menos 1 elevado a zero dá 1 positivo. Quando o n for 1, a derivada terceira. Menos 1 elevado a 1 positivo, né? Com o n aqui é 3, aqui é 1. Vai dar negativo, menos 1. E assim vai, tá vendo? Então, quando o n é par, zera, anula, né? E quando o n é ímpar, ele vai valer sempre esse valor aqui, tá vendo? Então, a série de Maclaurin por seno, tá vendo? Vai dar exatamente isso aqui, só que só vai ficar as potências ímpares. Por quê? É como se fosse assim, a primeira seria 0 vezes x elevado a 0, mais 1, né? Quando o n vale 1, o primeiro aqui é 1 vezes x elevado a 1, depois 0 vezes x ao quadrado, aqui dividido por 1 fatorial, dividido por 0 fatorial, dividido por 2 fatorial. O próximo, aí aparece negativo, né? 1 sobre 3 fatorial, x ao cubo, mais 0 sobre 4 fatorial, x à quarta, mais 1 sobre 5 fatorial, x à quinta. Observe que ele fica oscilando, tá vendo? Positivo, negativo. Positivo, os pares sempre vai zerar, né? 0. O próximo, isso aqui é positivo, o próximo é negativo. Beleza? Ficou claro, gente, por que deu essa fórmula aqui? Ficou sim. Beleza. Agora, vamos para a parte de encontrar o intervalo de convergência. Para encontrar o intervalo de convergência, eu preciso usar o quê? Eu preciso utilizar o teste da razão. Então, eu tenho minha expressão aqui, tá vendo? Eu vou trocar n por n mais 1, tá vendo? No lugar desse n aqui, eu troquei por n mais 1. No lugar desse n aqui, eu troquei por n mais 1. Ó, 2n mais 1 mais 1. Ficou 2n mais 3, né? Porque esse aqui desenvolve, tá vendo? 2 mais 1 deu 3. Dividido por 2n mais 1 do mesmo jeito, deu 2n mais 3 fatorial. Conservou a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda. Esse pessoal aqui cancelou com esse, sobrou um menos 1 em cima. Esse aqui cancelou com esse, sobrou um x ao cubo dividido por x, né? Aqui tem um 1, aqui tem um 3. Então, deu um x ao quadrado. Aqui, se você desenvolver, ó, 2n mais 3 fatorial, quem que é? É 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2, que multiplica 2n mais 1. Tá vendo? Vai diminuindo. Esse aqui vai cortar com esse que está lá no numerador, tá vendo? Então, sobrou isso aqui no denominador ainda. Concorda que isso aqui vai para zero? Independente do valor de x? Sim. Beleza. Por quê? Porque o n é grande, né? Aqui tem um n ao quadrado aqui no... Tem alguma coisa de grau 2 aqui no denominador, né? Então, isso aqui vai para zero, menor do que 1 para todo x. Então, significa que o intervalo de convergência aqui vai ser, como a gente esperava, o conjunto dos números reais. E para terminar, nós temos a série do cosseno. Você poderia fazer essa mesma estratégia aqui para o cosseno, ó. Pegar as derivadas do cosseno, substituir. Mas o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o que a gente aprendeu. A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno, não é? Ó, eu vou definir a função g de x como sendo o cosseno. Eu não sei quem que é esses camaradas ainda, né? Eu não sei como é que é eles. Mas eu sei, se você pegar a função f de x igual o seno que eu peguei lá em cima, eu já sei quem é o seno, é essa aqui, né?
A derivada do seno não é o cosseno? Então, basta eu derivar essa série aqui, ó. Eu sei quem é a série que representa o seno. Então, se eu derivar essa série aqui, eu sei derivar a série, né? Eu vou obter a série do cosseno. Como é que eu derivo isso aqui? Termo a termo, tá vendo? Eu vou derivar essa expressão aqui. Isso aqui é coeficiente, tá vendo? Isso aqui é constante. E como é que fica a derivada disso aqui, ó? X elevado a 2n mais 1. A derivada disso vai dar quem? O 2n mais 1 vai cair, não vai? E eu vou subtrair 1. Quando eu subtrair 1 aqui no no expoente, vai ficar só 2n, não vai? Então, para vocês verem, esse termo aqui, ó, menos 1 elevado a n, dividido por 2n mais 1 fatorial, eu conservei. E a derivada deu 2n mais 1 vezes x elevado a 2n. Esse camarada aqui com esse aqui dá para cancelar, não dá? E sobra alguma coisa, não sobra? Por quê? 2n mais 1 fatorial é a mesma coisa de 2n mais 1 que multiplica 2n fatorial, que é o próximo, né? Então, se eu divido aqui por 2n mais 1, ó, esse aqui corta com esse, sobrou 1 sobre 2n, né? Então, sobrou 1 sobre 2n. Esse menos 1 elevado a n eu conservei. E aí ficou essa série aqui, tá vendo? Menos 1 elevado a n que eu conservei. Simplificando 2n mais 1 com 2n mais 1 fatorial, deu 2n fatorial. E na derivada, esse 1 aqui caiu, tá vendo? Caiu não, ele caiu junto com 2n, né? Mas eu subtraí 1, então cancelou. Então, por isso ficou só 2n. Essa é a série do cosseno também, que é motivo para vocês decorarem ela também, como é que é a expressão. E aí, outra coisa, a gente viu que a função derivada, ela possui o mesmo raio de convergência da função original. Como nesse caso o raio é infinito, então nesse caso o intervalo de convergência para o cosseno também vai ser os reais. E aqui, por último, vai ficar para a aula de amanhã cedo, né? A gente vai falar de mais uma aplicação de a série binomial. A gente vai falar a respeito dessa série aqui, 1 mais x elevado a k, é um binômio. Só que a diferença é que esse binômio aqui, geralmente, a gente estuda ele com onde esse k aqui é um número inteiro positivo, né? Só que esse k aqui ele pode ser um número real. Como é que ficaria o binômio para esse caso, né? Ou seja, como é que você faz essa distribuição usando uma série de Maclaurin? Vai ficar para a aula de amanhã cedo, essa série binomial. Bastante interessante essa parte aqui, mas a última aplicação de série, a última não, na verdade tem mais uma que eu vou falar a respeito da comparação da teoria de relatividade. Eu não sou físico, né, mas eu falei um pouquinho a respeito da teoria da relatividade, a comparação da mecânica newtoniana com a teoria da relatividade geral de Einstein. Vai estar um adendo da aula 16, para ela não ficar muito grande, né? Fiz 2 vídeos separados, espero que vocês gostem. Isso aqui vai ficar para a aula de amanhã. Até aqui, teve alguma dúvida? Na aula de hoje, até agora não. Não, né? Beleza, Isabela também falou não. Exatamente, resolver os exercícios, né? Sempre resolvendo os exercícios, a gente consegue ver se tá aprendendo ou não. O exercício meio que é um divisor de água, né? Tipo assim, você volta na teoria caso precise. Mais alguma coisa, gente? O pessoal tá batendo no portão ali. Deixa eu só um momentinho, gente. Pronto. Voltei. Continuando aqui. Tem alguma questão, alguma coisa que vocês queiram discutir? Já estamos também em cima do prazo aqui, tem alguns minutos, podem falar. Hoje a gente vai resolver uma questão de cálculo 2, essa questão
16 da seção 11.10 da função f de x dada por 1 sobre x, ok? E pede para encontrar a série de Taylor centrada no A, igual a menos 3, ok? E pede também para calcular o raio de convergência, beleza? Pediu para mostrar que o resto não tende a zero. Então vamos lá para a nossa mesa resolvermos essa questão. Aqui eu já deixei preparado a questão 16, f de x igual a 1 sobre x, eu quero a série de Taylor centrada no A igual a menos 3 e pediu o raio de convergência. Bom, o que é a série de Taylor, né? A série de Taylor, a gente diz que uma função está em expansão em série de Taylor, se os coeficientes podem ser escritos como sendo a derivada enésima aplicada no ponto A sobre n fatorial x menos a elevado a n. Nesse caso aqui o A vale menos 3, então essa série de Taylor aqui para minha f de x especificamente vai ser o quê? O n começando do zero a mais infinito, a derivada enésima aplicada em menos 3, dividido por n fatorial, e aqui x mais 3. Por que mais 3? Porque menos 3. Então, para encontrarmos essas derivadas, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Talvez seja interessante fazer até um quadradinho aqui, ó. Ou não, vou fazer aqui manual mesmo. Vou pegar aqui os valores de n. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Acho que tá bom, né? Vamos fazer só até o 4 aqui. Fazer essa tabela aqui para organizarmos os nossos cálculos. Aqui eu vou colocar a derivada enésima, calcular a derivada enésima de x normal. E aqui eu vou aplicar na outra coluna, eu vou aplicar essa derivada enésima no menos 3, o caso específico quando o x vale menos 3. Então vou ter essa tabela aqui. Então vamos lá. Bom, quando o n é zero, a função ainda não foi derivada, então aqui vai ficar 1 sobre x. Então quando você coloca o menos 3 aqui, ó, então vai ficar menos 1 terço. Menos 1 terço. Menos 1. Nossa, esse 1 tá horrível. Vou apagar esse 1 aqui, fazer ele mais bonitinho aqui. 1 dividido por 3. Ok. Agora eu vou derivar isso aqui, vai dar menos 1 sobre x ao quadrado, a derivada, né? Então quando eu substituir o menos 3 como tá ao quadrado, então vai ficar menos 1 sobre 9, né? Vamos deixar 3 ao quadrado assim mesmo. Derivando de novo, ó, eu vou ter menos, aqui é como se fosse menos x elevado a menos 2, quando você deriva isso aqui, o que vai acontecer? Esse menos 2 vai cair, vai ficar positivo, menos com menos vai dar mais, então vai dar 2 vezes x elevado a menos 3, que é a mesma coisa de 2 sobre x ao cubo. Então, 2 sobre x ao cubo. Substituindo o menos 3, então menos 3 ao cubo vai ter um sinal de menos. Então vai ficar menos 2 sobre 3 ao cubo. Depois, derivando de novo, essa expressão aqui, ó, 2x a menos 3, derivada disso aqui, o menos 3 vai cair, vai ficar menos 6 vezes x elevado a menos 4, que é a mesma coisa de menos 6 sobre x à quarta. Então, substituindo aqui, ó, menos 6 sobre x à quarta, colocando menos 3, vai ficar negativo, porque o menos 3 elevado à quarta vai ficar positivo, então vai ficar menos 6 dividido por 3 à quarta. E por último, vamos fazer só mais uma derivada aqui, ó, a derivada disso aqui, ó, menos 6x a menos 4, derivada. O menos 4 vai cair, vai ficar positivo, vai ficar 24. X elevado a menos 5, que é a mesma coisa de 24 sobre x à quinta. Então, 24 sobre x à
quinta. Substituindo o menos 3 aqui no lugar do x, vai ficar negativo, porque 5 sinais de menos, né? Então, menos 24 sobre 3 a quinta. Então, qual que é o padrão que está acontecendo aqui? Logicamente, isso aqui continua, né? Isso aqui continua. Então, as minhas derivadas aplicado no menos 3, o que está acontecendo? Então, ó, o primeiro termo, quando n é 0, deu menos 1/3. Então, isso aqui, ó, o que está acontecendo? Aqui você poderia pegar esse camarada aqui como sendo 0 fatorial, por exemplo, esse aqui como sendo 1 fatorial, esse como 2 fatorial, esse como 3 fatorial, esse como 4 fatorial. Então, está acontecendo o seguinte, 0 fatorial, tá vendo? 0 fatorial dividido por 3, o primeiro, né? 3 elevado a 1. Qual que é o próximo? As derivadas não são iguais, né? Quem é que são as derivadas, né? Vou colocar assim como sendo os conjuntos das derivadas. O próximo, quem que seria? Seria negativo, né? Menos, tem o sinal de menos. Todos eles têm o sinal de menos. Menos 1 fatorial dividido por 3 ao quadrado. O próximo, menos 2 fatorial dividido por 3 ao cubo. O próximo, menos 3 fatorial dividido por 3 à quarta. E assim vai, né? Então, esses aqui são os conjuntos das derivadas. O que eu preciso fazer? Eu preciso dividir por n fatorial. Então, quando você pega isso aqui, ó, e divide por n fatorial, que são os coeficientes que eu vou precisar aqui, ó, o fatorial, ele vai cancelar. Por exemplo, quando o n é 0, então esse 0 fatorial vai cortar com 0 fatorial. Então, vai sobrar só quem? Menos 1 sobre... que o fatorial vai cortar, né? 3 elevado a 1. O próximo vai dividir por 1 fatorial, então 1 fatorial vai cortar, não vai fazer muita diferença não, mas vai ficar assim, né? O próximo, o 2 fatorial, também vai cortar com 2 fatorial, então todos vão ficar com menos 1 no numerador. Porque aqui o próximo 3 fatorial vai cortar com 3 fatorial, e assim vai. Então, esses são os coeficientes que a gente encontra. Então, finalmente, a gente pode escrever a minha f de x como sendo quem? Bom, o n começa do zero, então o primeiro termo é quem que acompanha o x elevado a zero. Então, quem que acompanha o x elevado a zero? Menos 1 sobre 3 elevado a 1, que acompanha o x mais 3 elevado a zero, né? Acompanha o x, vamos colocar aqui, o x mais 3 elevado a zero. Mais o próximo. O próximo, esse camarada aqui, é quando o n é 1. Quem que acompanha o x mais 3 elevado a 1. Mas como ele é negativo, então na verdade eu vou colocar o sinal de menos aqui em evidência. Aí fica positivo aqui dentro do colchete. Então o próximo vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, x mais 3 elevado a 1. O próximo, 1 sobre 3 ao cubo, que multiplica x mais 3 elevado ao quadrado. O próximo, 1 sobre 3 à quarta, x mais 3 ao cubo, e assim vai. Então, vamos escrever isso aqui como um somatório. Então, para você ver, o meu f de x, ele vai ser quem? Vai ser um somatório. Vamos pegar o n começando do zero até mais infinito. Vai ter um sinal de menos para todo mundo, né? Na verdade, dá para colocar esse sinal de menos aqui do lado de fora do somatório. Aqui, o que vai acontecer? Vai ficar um x mais 3 elevado a n, né? Porque o primeiro, por exemplo, quando o n é 0, vai ter esse termo aqui, tá vendo? Mas aqui eu tenho que dividir por 3 elevado a quem? A n mais 1. Por que n mais 1? Porque quando o n é 0, aqui deu 3 elevado a 1, tá vendo que é o primeiro? Quando o n é 1, vai dar 3 elevado ao quadrado, que é esse aqui, ó, tá vendo? Quando o n é 1. Então, esse aqui no denominador, essa potência aqui do 3, ela é sempre uma unidade a mais do que a potência aqui do x mais 3. Então, isso aqui é uma função que representa uma série de potência que representa a função 1 sobre x na vizinhança do menos 3. Ele pediu aqui o raio de convergência. Bom, o raio de convergência
que acontece? Vamos ver o raio de convergência. O raio de convergência a gente tem que calcular o limite do módulo do AN mais 1 dividido pelo AN. Quando esse limite é menor do que 1, a gente tem o raio de convergência. Lembrando que a minha série lá deu quem? Deu menos x mais 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n mais 1. Com n começando do zero a mais infinito. Então essa aqui era a minha f de x que a gente obteve lá. Então esse pessoal aqui é o meu AN. Então voltando lá para o limite, vai ficar, colocando no lugar do n, n mais 1, vai ficar quem? X mais 3 elevado a n mais 1. Esse sinal de menos aqui, como está em módulo, não vai importar muito, porque o módulo de menos 1 é 1. Mas vamos deixar ele aqui, né? 3 elevado a n mais 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui o inverso da segunda vai ficar um 3 elevado a n mais 1, dividido por x mais 3 elevado a n. Então x mais 3 elevado a n vai cortar com x mais 3 elevado a n, ainda vai sobrar um x mais 3 no numerador. Então vai ficar um limite do módulo de x mais 3, porque o módulo de menos 1 é 1 positivo. O 3 elevado a n mais 1 vai cortar com 3 elevado a n mais 1 aqui, e ainda vai sobrar um 3 no denominador. Tá, então isso aqui precisa ser menor do que 1. Para isso aqui ser menor do que 1, se somente se o módulo de x mais 3 for menor do que 3. Então aqui a gente descobre que o meu raio de convergência vale 3. Ou seja, essa série ela está centrada no menos 3. Então ela vai daqui até aqui. Aí o que acontece? O 0 e o menos 6 vocês precisam testar separadamente. Como a questão não pede intervalo de convergência, mas se você quiser saber se o menos 6 entra ou se o 0 entra, a priori aqui é aberto, né? Aí para saber se é fechado, se há convergência, teria que substituir o 6 aqui e o 0, beleza? E fazer a análise do intervalo de convergência, né? Uma rápida análise aqui, se você coloca, por exemplo, o 0, teria que fazer a conta, né? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam que depois eu faço. Mas aqui é só substituir o menos 6 aqui, ó, e depois substituir o 0 e ver se há convergência ou não para termos um intervalo de convergência. Mas a questão pediu foi o raio de convergência. Então, o raio é 3. Beleza, então, gente. Boa tarde para todo mundo. Fiquem com Deus. Amanhã cedo, às 8 da manhã. Lógico que ninguém vai levantar às 8 da manhã para assistir aula de cálculo, né? Mas a partir de 8 da manhã já está disponível para vocês assistirem à próxima aula. Boa tarde, Tatiele. Boa tarde, Rodolfo. Oi, João. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação a valores absolutos. Aí, quando é valores absolutos, eu pego o A e coloco em módulo, certo? AN. Aí, depois, para eu ver se converge ou não, eu posso usar qualquer método? Então, quando você coloca em módulo, ela vai ficar de termos positivos, né? Você vai testar a convergência absoluta. E aí, quando você colocou ele em módulo, se ela ficou com termos positivos, você pode utilizar qualquer método da seção 11.4 para trás. Se der para usar teste da integral, usa. Se der para usar série P com comparação, usa. Se der para usar sequência das somas parciais, você usa. Qualquer método para a série de termos positivos, você pode testar nessa de módulo absoluto, nessa que você colocou o módulo. Leibniz eu posso usar? Leibniz? Não, porque Leibniz, ela oscila, né? Quando você colocou o módulo, ela não vai oscilar. Ah, tá, entendi agora. Agora, depois que você colocou o módulo, tirou, suponha que ela, originalmente ela oscilava. Você colocou o módulo, ela não oscila mais, né? O menos 1 elevado a n lá, ela vai dar 1 sempre, ou seja, ela não oscila mais. Então, o que acontece? Você testou a convergência e a divergência por outro método, que não é Leibniz, porque ela não oscila mais. E você viu que ela divergiu com o módulo. Não significa que ela é divergente, não. Ela pode ser condicionalmente convergente. Ela pode convergir sem o módulo. Aí sim. Sem o módulo, aí a única maneira de você testar uma série que oscila sem colocar o módulo é utilizando Leibniz. Não, entendi.
com dúvida era esse negócio mesmo sobre qual usar. Então é da 11.4 para trás, né? Isso, 11.4 para trás. Vou anotar aqui. Então tá, professor, era só isso, né? Valeu, Beleza, João. Com Deus. até mais. Até mais. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.